Graça e paz a todos os irmãos que me acompanham no canal do YouTube. Mais uma vez estou aqui para agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de louvar e engrandecer o seu santo e poderoso nome. Deus colocou uma palavra no meu coração e quero compartilhar com vocês que me acompanham, que está registrada em Salmos capítulo 91. É um Salmos que muita gente deixa a Bíblia em casa aberta, no Salmos 91, mas não compreende o que está escrito no Salmos 91, que nos diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás em espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu és o Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão a áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei em abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Maravilhoso esses salmos aqui. Deus está falando para nós que Ele nos guarda. Irmãos, às vezes a gente escuta muita coisa, né? Por aí, até mesmo nas nossas igrejas, escutamos às vezes pessoas dizendo que se você está passando por um momento difícil na sua vida, foi porque alguém te amaldiçoou, ou foi o próprio Satanás que está usado por Satanás, está fazendo uma obra de macumba contra a sua vida. E isso sim existe, não vou dizer que não existe, existe, é real, acontecem essas coisas, mas eu quero dizer para você que está em Cristo Jesus, isso não pode mais acontecer. Se acontecer, há um motivo. Depois eu vou esclarecer para vocês. Porque assim, irmãos, nada acontece em nossa vida por acaso. Sempre há um propósito, sempre há alguma coisa para nós aprendermos, certo? Então aqui no 91, ele está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está falando de habitar, quer dizer o quê? Morar. Porque se você habita em algum lugar, você está o quê? Indo lá com frequência. Por exemplo, a nossa casa. Nós habitamos na nossa casa porque todos os dias, após os nossos afazeres, nossas tarefas, o nosso trabalho, nós retornamos à nossa casa. Mas habitemos em outros lugares, como o nosso trabalho é um lugar de habitação, porque nós vamos lá para trabalhar e assim por diante. Então, irmãos, aquele que habita no Senhor. E como é que nós vamos habitar em Cristo? Habitar em Cristo quando nós estivermos em comunhão com a igreja, nós estamos habitando em Cristo, porque tem muita gente que não vai para a igreja, não vou também entrar nesse detalhe, porque não convém agora, mas tem muita gente que não vai para a igreja por alguns motivos humanos. Mas irmãos, nós temos que entender que nós temos que ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos congregar. A Bíblia diz que em Salmos 122, se eu não me engano, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então quer dizer, temos que habitar, temos que ir na igreja, no templo, para adorarmos a Deus. Claro, nós somos templos do Espírito Santo, mas precisamos ir no templo para ouvir Deus falando através da sua palavra.
Então, irmãos, é necessário que muitas das vezes, quando nós estamos tristes, angustiados, precisamos nos encontrar com Jesus. Às vezes não temos força de procurar na palavra de Deus, mas aí vamos à igreja, ouvimos hinos, Deus fala conosco através de hinos, Deus fala conosco através de orações, Deus fala conosco através de sonhos, Deus fala conosco através de revelações, Deus fala conosco através de profecias e principalmente pela palavra. O mais importante é a palavra de Deus, irmãos. E toda vida que nós recebemos uma profecia, nós temos que julgar a profecia e ver se realmente for de Deus e se não é de Deus. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, não se cumpre. Porque Deus não é mentiroso. Quando Deus fala, cumpre. Toda vez que se cumprir, foi Deus quem falou. E muitas coisas, temos visto hoje em dia muitas pessoas levadas pelas emoções e profetizados na vida de irmãos, né? E às vezes não se cumpre, às vezes até os irmãos, uma profecia é muito perigosa, é uma coisa muito perigosa. Se você lançar uma profecia que não provém de Deus e não se cumprir, uma profecia errada pode matar uma vida, entendeu? Então temos que procurar sempre estar na presença de Deus, na direção de Deus, procurando sempre julgar se a nossa mensagem, a profecia, se vem de Deus, colocar em oração, Senhor, assim, sempre ter a intimidade com Deus, buscar a Deus. Busque a Deus, converse com Deus, Ele vai te ouvir, irmãos. Deus sempre ouve. E se Deus não usar alguém para falar com você, Ele vai usar a palavra, porque Deus tem os seus métodos. E quando Deus precisa falar com alguém, Ele não manda recado, Ele próprio vem e usa alguém para falar com você, certo? Então aqui, para nós recebermos essa proteção da parte de Deus, nós temos que habitar no esconderijo, temos que habitar em Deus, temos que buscar a Deus. Então, se nós buscarmos a Deus, quer dizer que nós vamos ser guardados, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, quer dizer, Deus vai te guardar, então não tem mal nenhum que possa te tocar. Se você está sendo guardado por Deus, ninguém pode te tocar, o diabo não pode te tocar, a macumba não pode te tocar, a maldição não pode te tocar, isso é bíblico, irmãos. Não existe nada que possa te tocar se você está debaixo das mãos potentes do Senhor. Se Ele está te guardando, aqui Ele está falando, ó. Se Ele está te guardando, o versículo 3 aqui já está dizendo, ó, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus vai te guardar. Se você está indo por um caminho que Deus não está se agradando, Deus vai usar alguém, ou Deus vai usar a palavra para te dizer, ó, não vai por aí, vai por aqui, porque Deus fala. Irmãos, Deus fala através da palavra, Ele sempre dá um jeito de falar conosco. E se nós estamos sendo guardados por Ele, nada nos toca. Então Ele nos guarda. E aí o que acontece? Ele nos livra do laço, Ele nos livra da peste, Ele nos cobre com a sua misericórdia. Aqui, ó, o versículo 4 está dizendo, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Deus está falando que Ele nos guarda através da sua palavra. Através do seu Espírito, Ele está nos guardando. Então, não devemos temer nada. Pode haver qualquer tipo de mal contra a sua vida, não vai chegar à tua tenda. A Bíblia aqui está falando aqui, se você olhar mais adiante, está falando aqui, ó. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Seta está dizendo que o diabo pode lançar seta contra a sua vida, mas se você estiver em Cristo Jesus, habitando no esconderijo do Altíssimo, Ele está te guardando. E não fica por aí. Ele ainda diz que na peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia, nada pode te tocar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, porém, não será atingido. Porque todo aquele que é guardado por Deus não vai ser atingido. Agora, se você for atingido, há um motivo, há um propósito. Porque nunca nada acontece em nossa vida sem um propósito ou sem um motivo. E nós sabemos muitas vezes o motivo. Às vezes fizemos alguma coisa que Deus não se agradou. Não pense você que vai ficar por isso, não.
Você vai pagar o preço, porque toda vida que pecamos, irmãos, não importa o tamanho do pecado. Pecado é pecado, não existe tamanho e não existe gravidade. Pecado é pecado. Então, toda vida que nós cometemos alguma coisa que não agrade a Deus, vão vir as consequências. Existem consequências dos nossos erros. E Deus não se agrada disso. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos na presença de Deus, somos guardados por Ele e fizemos alguma coisa que Deus não se agradou. Então nós vamos pagar o preço. Aí muita gente diz que foi o diabo, que foi isso, o que foi aquilo, o que foi uma obra, uma maldição. Não, irmãos. Às vezes nós mesmos cometemos os nossos erros e não queremos pagar o preço. Mas nós que somos guardados em Cristo, nenhum mal vai suceder se não for permissão de Deus. Então tome cuidado no seu pecado. Porque, irmão, se eu dizer que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Porque todos nós somos pecadores. Mas em Cristo Jesus, através da graça e da misericórdia dele, nós alcançamos a salvação das nossas almas. Porque Deus morreu na cruz do Calvário para nos levar para o céu. Entendeu? Então quer dizer o quê? Que todo pecado há uma consequência. Então pode vir algum mal sobre as nossas vidas por nossas decisões, por nossas atitudes, entendeu? Mas não que alguém pode fazer. Não, ninguém pode fazer nada contra você se você estiver na presença de Deus. Agora, Deus permite algumas coisas por causa de algumas coisas que nós fazemos. Aí sim, nós adquirimos algo e vamos pagar. Se nós fizermos alguma coisa, vamos pagar com as consequências. Então, muitas das vezes, se você está passando por um momento difícil, por uma luta, porque para nós que estamos em Cristo, quando começamos a passar por um momento difícil, nós chamamos isto de luta. No mundo, antes de nós conhecer Jesus, nós também passávamos por luta. Era a mesma coisa, nada mudou. A única coisa que mudou, irmãos, é que nós agora temos a nossa esperança e a nossa fé. E a nossa fé, quando nós estamos passando por um momento difícil, por um momento angustiante, nós temos a fé que Jesus vai nos ajudar. E nós pegamos o nosso problema, a nossa dificuldade, entregamos para Deus, para Jesus Cristo, nosso Salvador, porque sabemos que Ele é o que nos guarda, Ele é o nosso habitar. Então Deus vai nos guardar e vai nos ajudar a fazer com que venha acontecer coisas novas em nossas vidas, novidade de vida. Só que, irmãos, nós somos guardados por Deus, mas as nossas atitudes muitas vezes nos trazem consequência e Deus permite isso para que nós possamos amadurecer e aprender. Para que nós possamos ir morar no céu com Jesus, irmãos, não é fácil, é difícil, mas nós estamos seguindo os seus caminhos. Por isso que existe a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas existem para nos ensinar o que devemos e não devemos fazer. Então aqui, se nós somos guardados por Deus, mal nenhum pode chegar à nossa tenda. Se chegar, há um propósito, há um motivo. Mas muitas vezes você pensa, não, mas eu não cometi nada que viesse desagradar a Deus. Mas talvez Deus quer te usar em algum lugar. E você precisa passar por esse processo para poder ser usado mais adiante para ajudar alguém. Às vezes, irmãos, Deus permite nós passar por situações difíceis para mais na frente nós ajudarmos alguém que está passando pela mesma situação. Ou às vezes nós passamos por algumas coisas porque Deus quer nos mostrar que lá na frente não podemos agir da mesma maneira que a pessoa agiu conosco. Então temos que analisar a palavra de Deus, temos que ser cristãos, temos que amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus falou que é o primeiro mandamento, o segundo mandamento. Mas tem muita gente dizendo aí que existe uma maldição. Existia sim a maldição do pecado, existia. Só que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para quebrar esta maldição. E a Bíblia diz, irmãos, muita gente usa lá, o Êxodo, capítulo 20, o versículo 5, que diz assim, não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais e filhos, a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí o 6, e faça misericórdia em milhares aos que me amam e guardem os meus mandamentos. Para você entender, o primeiro mandamento, Deus está dizendo que não terás outros deuses, somente Ele. E aqui Ele está dizendo assim, e não farás imagem de escultura para te adorar. Aí Ele falou, não te encurvarás.
e nem servirás a estas imagens, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Maldade, irmão, é maldição, está falando de maldição. Só que isso é para os ímpios, aqueles que aborrecem a Deus. Esse sim, se alguém lançou uma maldição contra a vida de um filho, ou ele cometeu alguma coisa no passado, essa maldição vai ser uma maldição hereditária. Mas enquanto ele não conhecer Jesus, quando ele conhecer Jesus, tudo isso acaba, porque o próximo versículo 6 está dizendo: mas eu faço misericórdia em milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, ele conhece a maldição para os ímpios. Para os ímpios, Deus não vai fazer nada. Essa maldição vai continuar, entendeu? Isso é bíblico, está aqui, eu acabei de ler para vocês. Agora, quando nós estamos em Cristo e quando nós estamos em Deus, Ele nos abençoa. Quer dizer o quê? Que Ele faz misericórdia. Ele faz misericórdia e nos abençoa e nos guarda. Mas nós temos que fazer o quê? Fazer o que está escrito lá em Salmos 91. Habitar no esconderijo do Deus Altíssimo. Nós precisamos estar na presença de Deus. Precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador para que Ele venha nos guardar. E quando Jesus nos guarda, todas as maldições foram quebradas. Está lá em 2 Coríntios, eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, olha só o que está falando. É maravilhoso, irmãos. Nós podemos analisar a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não tem maldição, a maldição foi quebrada por Jesus. Se você foi amaldiçoado, se alguém fez uma macumba para você, se alguém fez algum mal para você, em Cristo Jesus acabou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, quer dizer, você nasceu de novo, tudo foi desfeito, seus pecados passados foram lançados no mar de esquecimento, acabou-se, começou, você é uma nova pessoa, você é um novo ser em Cristo Jesus, tudo é novo. Tudo é novo, então não tem, irmãos, se você está em Cristo Jesus, não tem macumba para te pegar, não tem maldição para te acertar, nem seta, nada, é o que Salmos 91 está dizendo. Cai 10.000 à tua direita e 1.000 à tua esquerda e tu não vai ser atingido, é o que ele está falando aqui, ó. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E olha aqui, somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Aí os ímpios sim, os ímpios vão pagar. Os ímpios têm a maldição? Tem. Os ímpios, se fizer alguma coisa contra eles lá no terreiro de macumba, de umbanda, vai pegar? Vai. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, acabou-se. Não tem, nada pega. E ainda, olha, porque tu és o Senhor e és o meu refúgio. Nem o mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda. Então, para nós que estamos em Cristo Jesus, não vai acontecer nada conosco. Agora, se Deus tiver um propósito para nós, ou se Deus, se na presença de Deus fizemos alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo, aí nós vamos passar, sim, por um processo. Olha para Jó. Olha o que Jó passou. Jó tinha pecado? Não, Jó não tinha pecado. Alguém jogou uma maldição? Não, ninguém jogou uma maldição. Alguém fez uma obra de macumba para ele? Não, não fez. Mas ele passou pelo que passou. Por quê? Porque ele era fiel. E através da sua fidelidade foi escrito o seu livro e nós hoje podemos nos aproveitar das Escrituras, estudar e ver que ele foi fiel a Deus. Então era um propósito de Deus na vida dele. E tudo o que ele passou depois, Deus lhe deu em dobro. Então, irmão, se você está passando por um momento difícil, fica na presença, seja fiel,
Vai acontecer uma grande bênção na sua vida. Pode ser uma bênção espiritual, pode ser uma bênção material. Isso não, mas alguma coisa boa vai acontecer para você. Agora, se está acontecendo, pare, medite, veja. Será que você não fez alguma coisa que desagradou a Deus? Jó, muitas das vezes, ele olhava para a sua vida e dizia, será que... Entendeu? Se você ler o livro de Jó, você vai entender o que eu estou falando. Mas ele sempre disse, eu fui fiel, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei. Quer dizer, vai se acabar. Nós não vamos levar nada dessa vida. Então, se nós passamos por alguns momentos difíceis, não podemos dizer que foi alguém que fez uma obra de macumba ou foi uma maldição do pai e da mãe, porque se nós estamos em Cristo Jesus, acabou, foi quebrada, não existe mais nada, está aqui. No Salmos 91 está falando sobre isso. E ainda mais, irmãos, nós que somos vencedores em Cristo Jesus, ainda temos a alegria de ouvir a palavra de Deus dizendo assim, ó, que porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Quer dizer, Deus manda os seus anjos até aqui para nos guardar. E o Espírito Santo está aqui para me consolar. O Espírito Santo está aqui para me ajudar. O Espírito Santo está aqui para dirigir-nos e nos mostrar o que é e o que não é para fazer. A Bíblia mesmo diz que as Escrituras de Deus dizem assim, ó, que a verdade vos libertará. A verdade aonde, irmão? Na palavra de Deus e através do Espírito Santo que ainda está conosco, que é a verdade, ele vai nos mostrar o que realmente devemos fazer para sermos os servos fiéis diante de Deus. Porque não adianta nada nós irmos à igreja e nós não se converter dos nossos maus caminhos. Nós temos que servir a Deus de coração. Outra mensagem que eu falei foi sobre o amor, que é um dos principais motivos de nós irmos morar no céu. Sem o amor nós não vamos morar no céu, porque através do amor Deus enviou Jesus, e Jesus através do amor foi crucificado, e Jesus enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar a passar por nossas aflições aqui na terra, porque ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. Ele disse que nós vamos vencer também em Cristo. Sim, vamos vencer porque o Espírito Santo está aqui para ajudar eu e você. Agora uma coisa é certa, irmão, nada, nenhum mal vai te atingir se você estiver diante da presença de Deus. Se Deus está contigo, se você está em Cristo, se você serve Ele de coração, se você ama Jesus de verdade, nenhum mal vai te suceder. Se você aceitou Jesus, nova criatura é. Agora nós temos que cuidar para quê? Para não errar mais. E se estamos passando por um momento desagradável, temos que analisar, temos que buscar. Ó Senhor, me mostra por que eu estou passando por isso. Deus vai falar com você através da palavra, porque Deus sempre fala com a palavra. E você pensa que Deus... Não, quando Deus quer falar com alguém, Deus falou com Balaão como? Uma jumenta, porque Deus precisava falar com ele e ele não estava entendendo o que Deus estava falando para ele. Deus usou a boca da jumenta para dizer, tu não está vendo aí o anjo? Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós nos deixamos nos levar pela cobiça dos nossos olhos e perdemos a bênção de Deus. Temos que olhar, irmãos, para Jesus, temos que buscar a Jesus, e daí sim nós estaremos habitando no esconderijo do Altíssimo, e Ele vai enviar os seus anjos para nos guardarem, Ele vai enviar proteção, Ele vai avisar, irmãos. Tudo que acontece na nossa vida, Deus sempre fala conosco através da palavra. Ah, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Deus está sempre falando através da sua palavra ou através de um profeta. Só que nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós queremos ouvir Deus falar conosco, mas nós só queremos ouvir coisa boa, e não é assim. Nós temos que entender que nós temos que estar ali para ouvir o que Deus quer nos falar. Porque nesses últimos dias que nós estamos aqui na terra, nós estamos vivendo uma vida que todo mundo vai para a igreja, quer ouvir só o que Deus, não quer ouvir o que Deus quer falar, quer ouvir o que o coração quer ouvir. Não, irmãos, nós temos que buscar a Jesus para ouvir o que Ele quer nos falar.
Tem muita gente, irmão, que acaba saindo dos caminhos de Deus porque vai na igreja e não presta atenção na palavra. E aí, às vezes, porque assim, irmão, eu sou bem sincero dizer para vocês, tá? Tem muita coisa que acontece na igreja que não é Deus. Não é Deus. Não é Deus, mas por falta de conhecimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus, acaba saindo dos caminhos do Senhor, porque por isso que Jesus falou: erreis por não conhecer as Escrituras. Quer dizer, nós temos que conhecer a palavra de Deus para nós não sermos iludidos. Se você ler a carta de João, primeira carta, segunda carta, terceira carta, você vai ver que muitas das vezes diz: filhinhos, tomar cuidado com os falsos profetas, com os falsos mensageiros. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está à porta, Ele está pronto para voltar. E eu quero que você vá morar comigo no céu. Eu quero te encontrar lá no céu. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus vai nos apresentar um para os outros, nós que somos salvos em Cristo Jesus. Eu quero dizer para vocês então, se alguém está dizendo que fizer alguma coisa contra você, deixa fazer. Se lançar uma maldição contra a sua vida, deixa lançar, mas não vai te pegar, não vai. Não vai, porque quando Jesus nos guarda, nada acontece. É a palavra de Deus que está falando. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, que está aqui em Salmos 122. Salmos 122. Olha só o que ele fala aqui, ó. E não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Quer dizer, se você está guardado por Jesus, Ele vai te ajudar a passar por que você está passando. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra. Se o Senhor é a tua sombra, olha só o que diz no versículo 6: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Então, se você está guardado em Cristo Jesus, apenas fique fiel, firme na presença de Deus. Se está passando pela prova, passe com Ele, porque lá em Isaías, capítulo 43, uma passagem maravilhosa, gosto muito dessa passagem, onde o profeta Isaías diz que se tu passares, eu vou ler para vocês aqui, ó: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, se você está passando por um momento difícil, saiba que Ele está passando com você, Ele está do teu lado. Às vezes você pensa que Ele não está porque você não ouve mais Ele falar, mas Ele está aí, Ele está te guardando e nada vai te acontecer. E se tiver que passar pelas águas, ela não vai te submergir. Se tu tiver que passar pelo fogo, pensa que é uma transformação, porque algumas coisas nós precisamos ser moldados em Cristo Jesus para nós podermos transmitir para as pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Às vezes não tem força e Deus nos levanta porque já passamos, para ajudar aquela pessoa, para aconselhar aquela pessoa. Seja um conselheiro da parte de Deus, ajude, busque as almas, vá em encontro, visite, irmão. Se você um dia sentir no seu coração, eu quero ir lá em tal, numa casa do meu irmão lá, fulano de tal, vai, porque é Deus às vezes tocando no seu coração para você ir lá levar uma palavra, uma oração, quem sabe dar uma força para ele, porque, irmãos, ninguém é de ferro. O próprio Jesus falou, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, porque eu tive aflição. Jesus passou também, irmãos. Jesus passou por pior do que nós. O que nós passamos não é nada. Jesus deu a própria vida por mim e por você. Então quero dizer que em nome de Jesus, seja guardado por Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, ou se você já conhece Jesus, mas se afastou dos seus caminhos, perdeu a guarda do Senhor, volte para os caminhos do Senhor e todo mal vai se desfazer em sua vida, toda maldição vai se desfazer em sua vida, porque lá em Coríntios, como eu li, nova criatura,
tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, nada mais vai poder te atingir, irmãos, nada mais. Em Provérbios, capítulo 26, para nós encerrar, irmãos, olha só o que está dizendo. Vai se cumprir tudo o que eu acabei de falar para vocês. Essa passagem aqui, 26:2. Olha só o que está dizendo para nós, 26:2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O que está dizendo a palavra aqui em Provérbios? Está dizendo que nenhuma maldição vai vir se não tiver um motivo. Entendeu? Sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Se alguma coisa vir, é porque Deus permitiu. Jó passou pelo que passou porque Deus permitiu, porque era necessário ele passar assim, porque ele tinha sido acusado pelo próprio inimigo. E olha só, irmãos, se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura nós somos e nós não vamos ter nenhuma maldição e macumba não vai pegar. O diabo pode até se levantar, mas ele vai cair, porque o que está conosco é maior do que o que está com ele. Se você tem Cristo na sua vida, somente creia, siga em frente, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Quero deixar esta palavra para você meditar, estudar e dizer: Jesus te ama. Graça e paz, e até a próxima palavra, em nome de Jesus.